SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Com o tema Comunicação e Saúde Bucal Além dos Dentes, este é o episódio 29 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nosso convidado é o dentista Sérgio Kignel, doutor em diagnóstico bucal, professor titular da disciplina de semiologia do Centro Universitário Hermínio Ometo, Uniararas, e diretor da clínica Sérgio Kignel. Quando falamos em saúde bucal, nos referimos ao estado da boca, dos dentes e das estruturas orofaciais que permitem ao indivíduo desempenhar funções essenciais como comer, respirar e falar. As doenças orais, das mais simples às complexas, estão entre as doenças não transmissíveis mais comuns em todo o mundo, afetando cerca de 3,5 bilhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a saúde bucal, no entanto, vai muito além dos dentes e de tudo mais que está dentro da boca. Diante disso, fica a pergunta: o que é importante comunicar para a sociedade sobre saúde bucal? Sobre isso, vamos falar agora com o nosso convidado. Sérgio, muito obrigado por sua participação aqui no episódio 29 do SensoCast. Antes de falarmos sobre saúde bucal, gostaria que você falasse sobre quem é você, quem é o Sérgio Kignel, dentista. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Moura. A gente sabe quanta gente ouve esse programa, que bacana que é, tá? Eu sou um clínico formado aí há mais de 40 anos, incrivelmente há mais de 40 anos. Meu pai já era dentista, então eu sempre vi meu pai trabalhar, eu sempre vi meu pai atender os pacientes e foi tendo aquela vontade de fazer a mesma coisa, né? O que a gente não acreditou é quanto ia mudar a odontologia para melhor. Então eu via meu pai com um monte de dificuldades técnicas, os materiais não eram adequados e tal. E hoje em dia, nesses 40 anos, a odontologia mudou muito para melhor. Hoje em dia, na nossa clínica, você tem condição de oferecer tratamentos maravilhosos que eram impensáveis até há 15 ou 20 ou 25 anos atrás. Mudou muito a odontologia, mudou para melhor e o paciente está cada vez mais satisfeito e cada vez mais contente, né? E Sérgio, eu trouxe um dado na introdução deste episódio que é de levantamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, que aponta que as doenças bucais atingem cerca de 3,5 bilhões de pessoas. O mundo tem 8,2 bilhões, ou seja, afeta 43%. 4 entre 10 pessoas são afetadas de alguma forma por essas doenças bucais. O que explica esses números tão altos? A gente também precisa falar que às vezes esses porcentagens tão grandes, às vezes está relacionada à cárie também, não? Entre as várias doenças bucais, eu acho que estava relacionada à cárie também. Logicamente, a má alimentação, o excesso de carboidrato, o excesso de açúcares, aliado à má higienização e a uma população muito pobre, decorre desses números que você está falando, tá certo? Então, em populações de melhor nível econômico, tá? Onde a higienização é mais fácil, onde a conscientização é mais fácil, a quantidade de cáries não é tão grande numa população menos favorecida socialmente falando, onde a ingesta de açúcares, a ingesta de carboidratos e a dificuldade de higienização, logicamente vão provocar um aumento do número de cáries e outras doenças da boca. E no cenário da odontologia mundial, tanto na prática clínica quanto na produção de ciência, qual é a relevância hoje do Brasil? Qual é o peso do Brasil nesse cenário mundial? O Brasil é importantíssimo nesse cenário mundial. Os dentistas brasileiros são reconhecidos internacionalmente pela qualidade dos seus serviços. Então, o Brasil tem dentistas de qualidade que oferecem tratamentos de qualidade e de última geração. Ao lado disso também, nós temos, no governo brasileiro, nós temos a obrigatoriedade da fluoretação da água, que não acontece em todos os países. Essa fluoretação da água diminuiu a quantidade de cáries na população mesmo de baixa renda. Então nós temos, nos dois pontos, nós temos uma odontologia de alta tecnologia, de muita qualidade, e nós temos também um governo que provoca fluoretação, que promove
a fluoretação da água e diminui a quantidade de cáries na população, mesmo de baixa renda. Sem dúvida nenhuma, a odontologia brasileira é reconhecida internacionalmente. E aproveitando esse gancho, falando também da população de baixa renda, tem aumentado a frequência da ida dessa população ao dentista? Está sendo mais acessível esse tratamento também para quem é de baixa renda? Olha, nós brasileiros às vezes costumamos falar muito mal da nossa saúde pública, não é verdade? Mas às vezes a gente tem que se orgulhar de algumas coisas que acontecem no Brasil. Eu sempre digo que se eu tivesse que ser um pobre doente no Brasil e um pobre doente nos Estados Unidos, é melhor no Brasil. O nosso sistema de saúde no Brasil é muito superior a quase todos os países no mundo. Da mesma maneira que o nosso sistema de saúde é muito bom, o nosso saúde de odontologia pública também, logicamente, não é o ideal, mas ele existe. Então você tem as unidades básicas de saúde, você tem o dentista nas escolas, você tem dentistas em várias associações, mesmo as populações, os dentistas nas faculdades. Então, mesmo as populações de baixa renda hoje, aqui no Brasil, tem melhor tratamento que na maior parte dos países do mundo. Dr. Sérgio, é verdade que a prevenção do câncer de boca e de outros tumores na região de cabeça e pescoço, essa avaliação ela começa na cadeira do dentista? Com certeza, começa na cadeira do dentista de duas maneiras diferentes. Começa na cadeira do dentista dele conscientizando o seu paciente das várias questões em relação ao câncer, então, por exemplo, ao fumo, ao cigarro, por exemplo, que são dois fatores cocarcinógenos importantíssimos, e também na cadeira do dentista, ele examinando corretamente seu paciente. Hoje, em todas as faculdades, os nossos dentistas eles são preparados para examinar corretamente a boca dos seus pacientes e reconhecer não só o câncer, como lesões cancerizáveis, lesões que têm a potencialidade de transformação maligna. Então, com certeza, a odontologia preventiva vai falar de cáries, vai falar de doenças da boca e vai falar de tumores malignos também. Então, nesse contexto de educação continuada, de formação, que vem até antes, a educação continuada é depois, ou seja, no sentido de formação desses novos profissionais, já está se tendo essa preocupação deles também saírem com esse aprendizado, de já irem para a prática como dentista, pensando também oncologicamente. Sem dúvida nenhuma. Uma das várias disciplinas da faculdade chama-se estomatologia, ou diagnóstico bucal, ou semiologia, uma das várias especialidades dentro da odontologia que existe em todas as faculdades de odontologia, e o aluno é ensinado meticulosamente a fazer um correto exame clínico e a examinar o paciente corretamente e a reconhecer e tratar as lesões cancerizáveis. E quais são, Dr. Sérgio, as doenças mais comuns nos dentes e gengiva e como elas devem ser tratadas? Logicamente, a doença mais comum nos dentes é a cárie. A cárie, melhor do que tratada, ela é prevenida. Então, como é que se trata a prevenção da cárie? Como todo mundo já sabe. Então, a diminuição da ingesta de alimentos açucarados e uma correta higienização. Quando eu falo correta higienização, eu quero dizer escova de dente e fio dental. Então, isso em relação aos dentes. A gengiva, a mesma coisa. A gengiva, o nosso paciente está acostumado a ir ao seu dentista a cada 6 meses, 9 meses, 1 ano no máximo, para fazer a limpeza do tártaro. O que é o tártaro? São sais minerais que tem na saliva, que vão vagarosamente se depositando e ficam fazendo aquelas placas duras entre o dente e a gengiva. Essas placas, que é o tártaro, elas acabam inflamando a gengiva. Então, a correta higienização dos dentes, você remove o tártaro e faz o polimento. Pensa no polimento como a mesma coisa da teoria do polimento do carro. Quanto mais liso tiver o carro, menos sujeira junta no carro. Os dentes é a mesma coisa. Quanto mais lisos e polidos tiver nos dentes, menos tártaro vai juntar lá e você vai ter menos problema de gengiva. Por que a gengiva é importante? Porque a gente fala, não pode ter inflamação de gengiva, não pode ter inflamação de gengiva. Porque a inflamação de gengiva acaba provocando a reabsorção do osso que segura os dentes. Então a gente começa a ver pacientes com 50, 60 anos sem problema de cárie, os dentes começam a balançar. Por quê? Porque ele está tendo perda óssea. Nesse momento já não tem mais muito o que fazer. Ele devia, há 20, 30 anos atrás, é o que a gente fala para as populações hoje, ele devia ter frequentado seu dentista regularmente, feito as profilaxias regularmente e prevenindo a infecção de gengiva.
e lá na frente ele vai ver o resultado, dentes saudáveis e gengiva saudável. E o que é importante comunicar sobre algo muito simples, que é do dia a dia, mas que precisa ser orientado da melhor forma, que é a escovação dos dentes. Exatamente. Parece uma coisa simples, né? Parece chover no molhado, mas as pessoas ainda não acreditam. No mínimo, 2, 3 escovações por dia, idealmente após as refeições. Agora, se eu tivesse que escolher qual é a escovação mais importante, é a de antes de dormir. Se eu puder escovar o dente apenas uma vez no dia, ou tiver que usar o fio dental apenas uma vez no dia, se eu tiver que caprichar realmente uma vez no dia, a melhor vez é antes de dormir. Por quê? Porque durante o sono, você tem uma diminuição da salivação. E a saliva é uma importante aliada na prevenção dos dentes, da doença da cárie, do problema da gengiva. Então, como você tem a diminuição da salivação durante a noite, 6, 8 horas diminuindo, é nesse momento que a cárie ela progride mais. Então, a escovação e fio dental, idealmente 3 vezes por dia, a vez mais importante é antes de dormir. E escovação com força, tanto dos dentes quanto daquela saburra, né? Aquela Isso, coisa espreguiçada. exatamente. Não necessariamente é bom ser com força, né? Exatamente. Então vamos lá. A gente precisa tomar cuidado para escovar os dentes corretamente sem machucar a gengiva. E daí a importância de uma escolha de uma escova de dente de cerdas macias, que não vão machucar a sua gengiva. Se você vai escovar os seus dentes, vai machucar a sua gengiva e vai provocar a retração da gengiva. Então a gengiva ela vai diminuir. A gente fala sempre que a gengiva é o carpete do osso. No momento que a gengiva diminui, você vai ter menos osso segurando o seu dente. Lá na frente você vai ter problemas. A língua é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, não, precisa escovar a língua. O paciente acha que ele escova a língua vigorosamente vai ser bom. Não, ele vai machucar a sua língua, também não vai ser bom. A língua, basicamente, ela pode ser tanto higienizada como escova de dente ou como raspador de língua, que é importante. Então, mas sempre de uma maneira suave, de uma maneira delicada, para não machucá-la. E já que estamos aqui em um podcast sobre comunicação, qual é a melhor forma de comunicar a uma pessoa quando você tem a percepção de que ela está com mau hálito, principalmente quando essa pessoa não percebe por conta de fadiga olfativa, por exemplo? Nossa, Moura, mas que pergunta difícil. Então, vamos lá. Realmente, falar que alguém tem um mau hálito, a gente chama que é a halitose, é uma coisa muito constrangedora. E a própria pessoa, ela não sente esse mau hálito. Por quê? Porque existe uma coisa chamada fadiga olfativa ou fadiga olfatória. Eu vou te dar um exemplo. Você sai, você passa aquele perfume gostoso. Os primeiros 2, 3 minutos, você sente o perfume que você passou. Depois você não sente mais, que o organismo se acostumou. Fadiga olfatória. O mau hálito é a mesma coisa. A pessoa, ela não sabe que ela tem mau hálito. Alguém tem que contar para ela. Então, o ideal é que ela pergunte para uma pessoa muito íntima, muito próxima, se ela tem mau hálito, ou existe uma coisa que às vezes até meio nojentinha, mas às vezes funciona. O paciente ele lambe o dorso da mão dele, deixa secar e ele mesmo cheira o dorso da mão para ver se tem mau hálito ou não. E, logicamente, esse mau hálito deve e pode ser combatido, tá? Mau hálito, ele tem várias razões. A gente tem que lembrar que 95% das razões do mau hálito são relacionadas à boca. A gente fala, não, estou com problema de estômago. O estômago é a exceção. 95% dos problemas de mau hálito são relacionados à boca. Então é a saburra que você já falou, que é aquela crosta branca que fica na parte de cima da língua, é a má escovação, é a boca seca, né? Então o paciente precisa ingerir bastante líquido para passar fio dental. Então a halitose, 95% das vezes, ela é causada por problemas na boca. Os outros 4%, digamos, são infecções nas regiões próximas da boca. A gente vai falar de amidalites, sinusites, traqueites, que são a dor de garganta, e apenas 1% são os problemas estomacais. E, doutor Sérgio, sabendo que os cuidados com a saúde bucal também previnem doenças que vão além dos dentes, né, queria que você dissesse sobre uma delas, que gera uma grande preocupação muitas vezes, que é a endocardite infecciosa. O que é essa doença e como ela é causada, como ela pode ser prevenida, tratada? Então, a endocardite infecciosa ou endocardite bacteriana são problemas que vão acontecer no coração ou nos vasos próximos do coração causados por uma infecção de origem da boca. Então a gente tem que lembrar o seguinte, na boca você tem muitas
e é o normal que todos nós temos, várias bactérias, vírus e fungos que coexistem em simbiose, estão lá de qualquer maneira. E a boca é uma área altamente irrigada, tanto que às vezes você passa o fio dental, sangra um pouquinho, às vezes uma alimentação sangra um pouquinho. O que é essa endocardite bacteriana? São micro-organismos residentes da cavidade bucal que penetram no organismo, na circulação, no sangue, por uma ferida que acontece na boca e vão se alojar nas paredes internas dos vasos, próximos do coração, provocando uma inflamação naquela região e diminuindo o lumen, diminuindo o diâmetro daquilo lá. Aí você vai ter uma endocardite bacteriana, um problema cardíaco vascular de origem bacteriana, de origem infecciosa, que teve origem na cavidade bucal. E além da endocardite bacteriana, a saúde bucal tem conexão com alguma outra doença do coração? Além do coração, não. Mas você pode citar a cavidade bucal como doenças em várias regiões, até no cérebro, por exemplo. Existe uma relação direta entre qualidade de saúde bucal e demência, por exemplo. Tá certo? Então, da mesma maneira que você pode também bactérias indo para as paredes do coração, elas podem ir para o cérebro também. Então, você tem a importância da saúde da cavidade bucal em pacientes diabéticos, que são pacientes que têm mais predisposição a ter inflamações e infecções. Então, a higienização bucal de um paciente diabético deve ser muito bem controlada. Você tem também problemas pulmonares, onde o paciente pode aspirar micro-organismos da cavidade bucal. Então, a boca em si tem uma série de patologias relacionadas e que o simples cuidado, a simples manutenção da sua saúde bucal vai acabar melhorando todos os sistemas do organismo. Você citou, por exemplo, a questão dos pulmões, né? Os germes presentes na boca, eles podem, ao estar nos pulmões, causar, por exemplo, pneumonia? É mais raro de acontecer isso, acontece mais a pneumonia quando você acaba aspirando alguma coisa, que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, o germe mesmo da cavidade bucal, não, porque nós todos temos, só em paciente está muito imunodeprimido, acaba acontecendo. Quando você acaba aspirando alguma coisa no pulmão, uma saliva, alguma alimentação, aí sim você vai ter problemas pulmonares mais evidentes. Agora, uma outra questão muito relacionada à boca, né, que são, além, né, do sexo não protegido, também está na cavidade oral as questões relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis, né? Queria que trouxesse um alerta sobre isso. Então, que bom que você levantou esse assunto, mano, porque acontece é o seguinte, nós todos os nossos jovens estão acostumados a falar de preservativo em relações sexuais com penetração. Então, todos acostumados. Então, hoje em dia, o jovem, o adolescente, a mídia de uma maneira geral, sempre fala sobre o uso de preservativos na proteção, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas sempre em relações sexuais com penetração. Raramente ele fala isso sobre na relação sexual oral. Na relação sexual oral, praticamente todas as infecções que podem acontecer na genitália, nos genitais, também pode acontecer na boca. Então você pode ter sífilis na cavidade bucal, gonorreia na cavidade bucal, HPV na cavidade bucal. Então, o jovem também tem que estar consciente que mesmo nas relações sexuais orais, o uso do preservativo é importante. E é importante que se diga também que o HPV, por exemplo, que é bastante frequente, hoje em dia o HPV é a doença sexualmente transmissível viral mais comum no mundo. No Brasil também, mas no mundo inteiro. O HPV, da mesma maneira que no colo do útero ou no pênis, ele pode provocar uma lesão cancerizável, na cavidade bucal também nós já temos vários casos de pacientes com HPV bucal que acabaram desenvolvendo um câncer. Doutor Sérgio, o que a ciência diz hoje sobre a saúde bucal das mulheres gestantes? Elas, de fato, estão mais propensas à infecção na gengiva e cáries, e isso vir a afetar não só a saúde dela, mas a saúde do feto? Boa pergunta, Maurício. Então eu vou falar primeiro 2 dados. A gente sabe que uma das causas de parto prematuro são infecções gengivais. Isso está comprovado em vários trabalhos. Logicamente não é a única causa, mas uma das causas de partos prematuros são infecções gengivais. A mulher grávida tem um pequeno desequilíbrio hídrico no organismo inteiro. Então ela vai falar que incha o pé, a aliança começa a machucar, ela tem que tirar a aliança que fica apertando. Acontece também na gengiva. A gengiva também tem um maior volume, também pode inchar, o que dificultam a sua higienização. Então nós temos, vamos lá, na mulher grávida,
tem que tomar muito cuidado. Então, as gengivas podem aumentar, então ela vai precisar, que provoca gengivite, elas têm, às vezes elas têm ânsia, elas acabam tendo mais sensibilidade, então elas acabam escovando muitas vezes os dentes menos e acabam se alimentando mais frequentemente, às vezes com aquelas vontades de comer doce, no meio da noite doce, acabam não higienizando corretamente a boca. As mulheres grávidas, elas têm que tomar cuidado. E existe aquele mito, e é realmente um mito, que a mulher grávida não deve ir ao dentista. É exatamente o contrário. A mulher grávida deve ir ao dentista. Tem um mito que a mulher grávida não pode tomar anestesia quando está grávida. É um mito. Se necessário, e o dentista está muito bem preparado, a mulher grávida deve tomar anestesia e fazer o seu tratamento odontológico normal. É importante, a grávida, entre os vários pré-natais, o exame clínico odontológico faz parte e é importantíssimo. E, doutor, quando falamos na primeira vez aqui sobre as diferentes doenças, né, relacionadas, além dos dentes, com a saúde bucal, você falou de diabetes. Essa conexão com diabetes, ela se daria, por exemplo, por conta da gengivite? Ela, de fato, é mais comum nos pacientes com diabetes? Com certeza, com certeza. O paciente da gengivite, ele tem um problema nos vasos periféricos, né, que a gente chama de microangiopatia periférica. Então, aqueles vasos periféricos nas extremidades, eles têm problemas, eles levam menos oxigênio e menos elementos de defesa. Por isso que é clássico, às vezes o paciente diabético perde a ponta de um dedo, perde a ponta de um nariz. Então, as extremidades, os vasos têm problemas, os vasos levam menos oxigênio e menos elementos de defesa. Logicamente que na gengiva acontece a mesma coisa. Paciente diabético é um paciente que deve ser cuidado com mais carinho, olhado mais frequentemente, e a sua gengiva deve ser tratada bastante para evitar todo tipo de inflamação. Por quê? Porque a inflamação na gengiva do diabético, ela corre de uma maneira mais aguda, ela corre mais rápido do que num paciente não diabético. Então ele precisa ser olhado mais frequentemente. E, doutor, estamos aqui falando de odontologia com o olhar da saúde, o que também não significa que também não seja importante e um direito o olhar estético também para esse tema. Mas como que isso tem sido visto hoje? Tem havido um certo descuido à saúde em detrimento de ter mais atenção com a estética? E eu pergunto isso, por exemplo, em relação ao que acho que leigamente se chama de lente de contato, né? Olha, essa pergunta é muito boa. Hoje em dia, infelizmente, a mídia, todo influencer tem aqueles dentes brancos, na minha opinião, brancos demais, e na minha opinião, grandes demais, tá? Então, existe uma supervalorização na estética dentária, e muitas vezes você esquecendo a parte de saúde. Lógico que a estética dentária é importante, mas o bom profissional, às vezes o paciente vem pedindo que ele quer todos os dentes brancos da cor de um giz, da cor do cal, e o bom profissional deve explicar ao seu dentista que isso não é o normal. O normal é você ter dentes clarinhos, amarelinhos, tá? Amarelinho, clarinho, não muito grandes, e que sejam condizentes, principalmente com a tua idade. Então, não pode uma senhora, não é uma senhora, desculpa a senhora, uma pessoa de 60 anos, uma mulher de 60 anos, não é uma senhora, mas uma mulher de 60, 65 anos ter dentes da cor dos seus netos, da sua neta. Eu quero dentes que nem da minha neta de 16 anos. Não dá, porque a pele é diferente, o momento de vida é diferente e acabam ser todos os dentes iguais. Uma das belezas de nós como pessoas é a nossa individualidade. Nós temos personalidades diferentes, nós temos rostos diferentes, também nós vamos ter dentes diferentes, que sejam compatíveis e bonitos. Se não ficar tudo igual, e realmente existe um excesso de valorização em detrimento, às vezes, à saúde. E, doutor Sérgio, na sua visão de dentista, doutor em patologia bucal, enfim, mas também como consumidor de informação, né? Como leitor, como ouvinte, como telespectador, como que você avalia a qualidade da cobertura da mídia hoje sobre os temas relacionados à odontologia? Olha, amor, a primeira coisa que eu falo é que você está de parabéns por essa entrevista. Muito obrigado, obrigado. Porque realmente a odontologia não aparece em muita evidência. Eu acho que realmente falta para a mídia, de uma maneira geral, faltam mais programas como esses, onde realmente esclareçam a população da importância e das várias nuances da odontologia. A odontologia, o pessoal pensa só que é cara, a odontologia é muito mais do que isso. Pra você ter uma ideia, que tem mais de 20 especialidades na faculdade de odontologia. A odontologia é muito ampla, desde a criança que vai fazer a prevenção de flúor, até, por exemplo, uma pessoa que fratura uma mandíbula.
onde uma mandíbula, o cirurgião bucomaxilofacial, que é um dentista que vai no hospital e dentro do hospital ele vai resolver o problema de fraturas de face, problema da mandíbula, problema dos outros ossos da face também. Então, a odontologia ela é muito extensa e a mídia, de uma maneira geral, acaba não dando a cobertura adequada. Sim, e dentre essas especialidades temos estomatologista, temos cirurgião dentista, temos muitos, né? O cirurgião dentista, ele sai da faculdade como cirurgião dentista. Aí ele vai ter suas várias especialidades. Vai ser estomatologista, que ele vai cuidar de doenças da boca de uma maneira geral. Vai ser endodontista, que faz o tratamento de canal. Protesista, que mexe as próteses. Periodontista, que é especialista em gengiva. E mais de 20 especialidades, cada uma cuidando de uma pequena parte. Mas todos eles são cirurgiões dentistas e na sua faculdade, na sua graduação, tiveram pelo menos alguma base de todas as especialidades. Bom, Sérgio, muito obrigado por sua participação neste episódio do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Olha, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, te parabenizar. Realmente poucas mídias dão essa importância para a área da saúde e ainda mais para a parte da odontologia. Se o nosso ouvinte sair daqui, lembrando que a prevenção é mais importante do que o tratamento, já valeu esse papo todo que nós tivemos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E assim encerramos o episódio 29 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Nós da Senso Consultoria de Comunicação, tendo como parceiro o estúdio Banca Podcast, produzimos podcasts e videocasts de diferentes temas das áreas de saúde, ciência e educação. Se interessou em produzir o seu podcast conosco? Envie então uma mensagem para contato@sensocomunicação.com.br. E não se esqueça de ouvir os episódios anteriores do SensoCast e seguir nossos perfis. O SensoCast está nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.